Gente, eu fiz essa matéria aqui, foi na sexta-feira ou no sábado? Bom, não terminou ainda essa história da separação, né, do Zé Felipe e Virgínia. O que aconteceu, eu tenho uma fonte na Receita Federal, e não só o depoimento da Virgínia lá na CPI, como também o anúncio logo em seguida, misterioso, da separação, chamou a atenção do COAF, né, que é o que fica fiscalizando movimentações financeiras. E é curioso também, porque eles anunciaram num dia a separação, né, lá em Portugal, tiveram que viajar para Portugal para anunciar a separação, ela seguindo ele, né, no show dele, e a música nova dele fala sobre a perda. É muita coincidência, né? Muita coincidência. E aí, já imediatamente, já chamou a atenção do COAF. Só para contar para vocês, eu já contei, mas tem gente que não estava aqui no canal, a Receita Federal tem um departamento que eu vou, assim, diria, se eu fosse batizar, diria, é o departamento de celebridades. São auditores fiscais, lembrando que o pessoal da Receita, gente, olha qual é a única instituição no Brasil que é 100% eficiência. Quem é? Quem? Receita Federal. Ninguém escapa. Ninguém, nós mortais, né? Porque daí você fica sabendo aí de transferência de 50 milhões, o Gedel Vieira que bota 52 milhões no apartamento, esse dinheiro saiu de algum lugar, é estranho, né? Mas para nós mortais, normalmente as receitas 100%. E aí chama atenção porque esse departamento, sabe o que eles fazem, gente? Todo dia entra nos canais de famosos, lê a revista Caras, a Contigo, ou na Telinha, UOL, para saber o que está acontecendo, né? Então, a Deolane, por exemplo, acabou chamando a atenção de tanto que ela ficou ostentando. Porque, veja, antes da morte lá do MC, do ex-marido dela lá, ninguém tinha ouvido falar de Deolane. Aí a própria pessoa, a própria celebridade começa a expor tanto a vida, expor tantos bens, que daí o auditor fala... aquele meme do Leonardo DiCaprio. Então, acabou chamando a atenção, primeiro, da Receita Federal, a forma como foi a separação. E tem outra coisa que está com problema, né? Eles já perceberam. Ó, o Zé Felipe ali à esquerda. Família bonita, né? Poxa, cadê a esposa do Leonardo? A família do Leonardo já percebeu que eles entraram na berlinda. Porque na mesma semana que tem o depoimento da nora do Leonardo, é anunciado que ele ia ter que devolver 350 mil reais aí para uma prefeitura do Mato Grosso, minúscula, numa cidade de 9 mil habitantes, porque tinha sido contratado um show dele por 750 mil. E isso acendeu o alerta na hora aí da família do Leonardo, porque eles já repararam que eles estão na berlinda aí. Então, segundo minhas fontes, a participação da Virgínia, na hora foi aquele oba-oba, né? Aquele circo, aquele, sei lá como chama aquele senador querendo fazer foto. Aquilo é uma das coisas mais constrangedoras da história, né, do Senado. Cleitinho. Cleitinho é o nome do dono de gato. E quando acabou aquela CPI, gente, aí os caras viram as cenas e colocaram a mão na cabeça e viram a situação ridícula que aconteceu. Viram que pediram para Virgínia entregar como que fala? Entregar seus rendimentos voluntariamente, né? E ela não vai entregar. Então, a chance de ter a quebra de sigilo bancário da Virgínia é muito grande. Então, é tudo suspeito, né? Ela ir depor, ela não entregar os rendimentos, não falar dos contratos especificamente, anunciar a separação, e no dia seguinte que anuncia a separação, não sei se foi o Léo Dias
Alguém publicou imediatamente que já estava homologada a separação. E aí a assessoria dela correu e falou: não está nada, não está nada, não está nada. Não está nada homologado, porque daí ia pegar muito mal. Sobre o Leonardo, eu vou falar só o que eu sei dele, né? De todos os músicos que eu conheço, eu tenho inclusive um amigo, que eu não sei mais se ainda é baterista, fabuloso, Claudinho Baeta, de São Bernardo, aliás, que era baterista de uma banda chamada 440, com o João Cristal, lá no ABC, uma banda de jazz maravilhosa. O Leonardo é um dos artistas mais justos que tem com os músicos. Ele paga regiamente os músicos, ele não é igual gente aí que vende por 500 mil, né, lá no Nordeste, que vende por 500 mil show e paga R$600 para cada músico. O Leonardo paga até um salário, não sei se ele ainda pagava, né, fixo. Durante a pandemia ele ajudou todo mundo. Tem 500 filhos? Tem. Mas ele estava contando que ele tem um prédio, ele comprou um prédio, não sei qual cidade, se é Goiânia, prédio enorme, alugou todo o prédio, e esse prédio, ele é separado, ele separa o dinheiro desse prédio só para pagar a pensão alimentícia. É o maestro da banda, o Claudinho? Porra, meu, ele não vai lembrar de mim. Claudinho Baeta, morava lá em São Bernardo. Puta, como tocava a bateria, gente, que fera. Se alguém conheceu o Claudinho, fala que o Feltrinho não vai lembrar de mim. Eu era um tecladista Zé Ruela, e ele tocava na banda do João Cristal, também banda de baile. A 440 era uma banda só para jazz and blues, eles tocavam sempre lá em Santo André. Adorava o Claudinho. Fruto da Terra, banda de baile do João Cristal, que é um puta tecladista também, gente. João Cristal, fera, era uma das bandas mais maravilhosas que tinha. Então, durante a pandemia, por exemplo, o Leonardo não abandonou, diferentemente de muitas outras pessoas, né? Tipo Wesley Safadão, que não ficou nem um mês, já demitiu todos os funcionários, né? Então, tem artistas que não desrespeitaram seus músicos, que ajudaram, porque, veja bem, se o Wesley Safadão ganha 500 conto num baile, custava ele manter as pessoas durante um ano que ficou afastado todo mundo, não ia fazer falta nenhuma para ele, mas a ganância é demais. E o Leonardo não. O Leonardo pagou todo mundo. Beto Barbosa é outro que eu respeito, ele mandava cesta básica para todo mundo, para as bailarinas, para os músicos, inclusive músico que não tocava mais, prestou dinheiro para muita gente, prestou assim, né? Então eu respeito demais isso daí. Então eu acho que o Leonardo também foi acusado injustamente de empregar a gente com um trabalho análogo à escravidão, era mentira. É simplesmente, gente, pedreiro que mora lá no fundo, num colchão que tem no chão, sabe, foi perseguido. Por que enrola para falar do Pose? Por quê? Porque, deixa eu ver, porque o canal é meu, porque eu decido a hora que eu falo, porque você não é meu editor. Então, na hora que eu quiser, eu falo do Pose. Ou então você pode procurar outro canal. Prédio comercial aqui em Goiânia, renda paga as pensões de todo mundo. Baile, que velho. Não, não tem mais baile, ô anta. Na tua cidade não tem baile? Também gosto do Leonardo, Beto Barbosa também. Eu vou falar do Pose? Não vou, só porque o cara é mala aqui, tá enchendo o saco. Vamos ver o que eu falo. Outro corte. Tcharam! Olha aqui. Patrícia Poeta perdeu a ação pela segunda vez. Publicaram ontem que era a terceira, é a segunda. Para o Alessandro Lobianco, lá da Sônia Abrão. Então, veja. A Patrícia Poeta acusou a Sônia Abrão de perseguição, né? De injúria. E a Sônia Abrão decidiu fazer um acordo. Ela não
perdeu a ação, mas de certa forma perdeu, porque ela decidiu fazer. E o Som Barato ficou magoado. Oh, não precisa ajudar. Vai ouvir seu som barato aí, não pedi tua ajuda. A Sônia Abrão perdeu, né? Ficou um acordo aí dela pagar, acho que umas cestas básicas para a Patrícia Poeta, e a Patrícia Poeta processou também o Lobianco. Eu já contei aqui, fiz 2 vídeos no ano passado, porque que eu achava que a Sônia Abrão, eu escrevi assim, por que a Sônia Abrão persegue tanto a Patrícia Poeta? Eu nunca entendi isso, né? Mas perseguiu, eu acho que perseguiu durante, principalmente, começou naquela história que ela brigava com o Manuel Soares, lembra? 2 anos, né, atrás, estava brigando com o Manuel Soares, e a Sônia Abrão ficou 100% do lado do Manuel Soares. E aí começou uma história, porque a Patrícia Poeta um dia vai para a praia, sozinha, fica lá quieta, né, na areia, triste, dava para perceber que ela estava com o saco cheio do que estava acontecendo, ela estava sendo massacrada, todo mundo do lado do Manuel Soares, e aí eles já começaram falando que ela estava fingindo, que ela tinha pago o fotógrafo, não adiantou o fotógrafo falar, não, eu estava passando ali por ali mesmo, não sei o quê. E depois ela sai de férias, e aí eles começam a falar que já estava decidido que ela estava fora do encontro, que ia entrar aquela Tati, que minhas condolências aqui por ela ter perdido uma criança aí, né, um bebê com 23 semanas, e nunca entrou a Tati, ninguém tirou o lugar da Patrícia. Aí, quando não entrou, a desculpa era que não entrou porque o chefão da Globo segurou. Então, eu acho que teve uma perseguição, sim. A Sônia Abrão não gosta da Patrícia Poeta de jeito nenhum, e eu acho o seguinte, né? Você precisa fazer críticas, tem um monte de gente que eu não gosto, né? Mas se a pessoa fizer uma coisa certa, eu vou ter que elogiar. Eu acho que se eu não entendo de uma coisa, eu não falo, né? Por exemplo, lá no Troféu Imprensa, que a Patrícia falou, você quer votar aí, né? Ela falou, você gosta de programa culinário? Eu falei, eu não gosto e não assisto, então eu não quero votar. Então, se eu não entendo muito de algumas coisas, agora você só achar e ficar perseguindo, e tem muito disso, gente, nessa área que eu cubro, tem muito disso. O colunista usa o espaço dele para perseguir uma pessoa. E eu acho que a Patrícia foi realmente perseguida aí pela Sônia Abrão. Sobre o Lobianco, eu acho que ele ali do grupo da Sônia Abrão é o que mais traz informações, dá os erros também, né, como todo mundo, mas tem bastante informação exclusiva. Então, a Patrícia perdeu, eu não sei se ela vai recorrer, porque se ela recorrer agora vai para a STJ. Então, acharam que o Lobianco até pode ter exagerado nas críticas, mas ficou dentro dos limites constitucionais. Tá vendo? E, por exemplo, se fosse tudo isso que eu estou falando com a Galisteu, ela não... 33 semanas, né? Meu Deus do céu. Se fosse tudo isso que acontecesse com a Galisteu, eu tenho certeza que ela não ia dar a mínima. Então é ruim isso, porque a Patrícia Poeta perde. Os últimos meses aí está acontecendo muitas coisas estranhas. Lembrando que o contrato dela vence agora em dezembro, se não me engano, né? E eu não sei, né, se ela vai continuar. Essa é a turminha de fofoqueiros que defendem a regulamentação das redes. Gosto mais da Sônia do que da Patrícia, mas quando ela decide proteger... Não, o Manuel Soares foi produzido com... parecia que era produzido pelo A Tarde é Sua, né? De tanto que protegiam. Sônia Abrão deixa de falar com quem sai do programa dela, Cíntia Lima e Felipe. Obrigado. Eu sou fofo e honesto. Obrigado. Se eu gosto de Dream Theater, pelo amor de Deus, eu amo. Tenho até medo de ver o Jordan Hughes. Que é? Beleza e talento gera inveja.
Eu não acho a Patrícia a melhor apresentadora do mundo, né? Mas fala para mim, quem é a maior apresentadora do Brasil? Tem? Não tem. Tudo a mesma coisa, gente. O som está pipocando para mais alguém ou apenas para mim? Não sei. Finalmente me pegou. Olha. Vamos lá, o que mais eu faço? Só para lembrar, gente, mais uma vez aqui, para você que é neurótico, para você que é ansioso, para você que se irrita com esse jornal porque quer saber as coisas imediatamente e não vai saber, porque é aí que eu faço de birra mesmo, eu demoro mais, temos o fabuloso canal Cortes do Feltrin. Porque você provavelmente é uma pessoa super ocupada, a sua empresa está colaborando com o PIB brasileiro, você tem questões nacionais a lidar e políticas. Então você não tem tempo para ficar conversando aqui, que é justamente o diferencial desse canal. Nenhum canal conversa tanto com o chat que nem esse daqui. Porque o chat são as pessoas que fazem também esse canal. Então, se você é essa pessoa ocupada, se você tem reuniões com o board da sua empresa, se você é CEO ou CFO, então assiste, entra no canal Cortes do Feltrin Oficial, que lá só tem o suprassumo desse canal. Já passamos de 100 mil pessoas e o Fábio ganhou a plaquinha. Ainda não chegou a plaquinha, tá bom? Entra lá, daí não vem encher o saco aqui. Ah, Keila que me deu cavalinho. Oi, Keila, você viu lá? A Isabelita, quando o cavalinho chegou, já foi cheirar o fiofó dela, do cavalinho. Diguinho.